Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão. Tudo bem? Hoje nós vamos falar da continuidade, A nossa minissérie sobre obras de misericórdia. E o episódio de hoje nós vamos falar sobre a obra perdoar as injustiças de boa vontade. E a gente encaixa aqui, vamos trabalhar o perdão, Segundo o padre Reginaldo Manzotti, o perdão é uma exigência do Evangelho e uma condição para entrar no reino. Jesus nos dá essa lição ao ensinar a oração do Pai Nosso. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Mateus 6, versículo 14 a 15. Se nós não perdoarmos, impedimos que o perdão de Deus chegue até nós. Nossa, pesado, E aí ele acrescenta, São Paulo, também nos exorta: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente toda vez que tiverdes queixas contra os outros. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. E aí tá. Será que a gente tem perdoado os nossos irmãos? Será que a gente tem realmente feito aquilo que a gente se compromete a fazer quando a gente reza o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso? Ou será que não? Onde que o nosso coração precisa melhorar? Essa que é a questão. Pedir perdão para Deus é fácil. Mas dar o perdão para as outras pessoas, na maioria das vezes, é bem difícil, Principalmente até porque o mundo nos ensina, Se alguém pisa no teu pé, no calo do teu pé, pisa no calo do pé dele também, Aí vem aquela frase lá, Que às vezes o pessoal fala em roda de briga. Ah, eu não deixava. Fulano fez isso contigo. Aquela pessoa falou aquilo, eu não deixava barato. Eu, se fosse você no seu lugar, eu já não deixava passar isso sem fazer nada. Eu me vingava, e ensina a vingança, e por aí vai. Aí segue aquela lei antiga, de talião, se eu não me engano, que para pagar com a mesma moeda, E aí, a gente acaba agindo como servo mau, que foi perdoado, no muito que devia, e não soube perdoar o seu próximo, no pouco que era devido para ele. Isso a gente encontra em Mateus 18, versículo 23 ao 35. E o padre acrescenta, perdoar de coração devia nos levar a esquecer toda a injustiça sofrida. Mas nem sempre conseguimos. E nem sempre voltamos a um relacionamento normal com a pessoa perdoada. Isso não deve nos impedir de, à luz do Espírito Santo, exercitar e aprimorar o perdão, pois nem sempre, e na maioria das vezes, um ato de vontade pode eliminar uma lembrança. No diálogo com Pedro, nosso Senhor Jesus Cristo ensina que devemos perdoar sempre sem limites. Isso está em Mateus 18, versículo 21 ao 22. E negar o perdão nos leva a um ato de injustiça com Deus, conosco e com os irmãos. E aí, a gente pode começar a pensar que uma coisa que eu tenho percebido, desde criança, eu tenho visto isso, talvez vocês possam até ver isso também, ter percebido isso também. A gente consegue alimentar sentimento, a gente consegue alimentar lembrança, a gente consegue alimentar atitudes nossas com relação a
situações específicas ou com pessoas específicas. Por exemplo, com relação ao perdão. Se uma pessoa nos machuca, a gente pode alimentar a nossa reação àquela ferida que aquela pessoa nos fez. Por exemplo, seja pelo ódio. A gente pode pensar, eu odeio aquela pessoa e fazer de tudo para fazer mal para aquela pessoa. E a partir do momento que a gente pensa em que a gente odeia aquela pessoa, a gente comete um pecado, que é o matar. Não matarás, né? Diz assim no mandamento. A gente mata o nosso irmão no nosso coração. A gente exclui a existência dele da nossa vida. O ódio é horrível, porque ele é o contrário do perdão. Ele é o contrário do amor que Jesus nos prega, nos ensina, né? E o próprio Jesus Cristo, toda vez que a gente encontra, né, isso no período que ele estava indo para ser crucificado, no caminho, toda vez que alguém batia nele, ele pensava consigo, pedia para o Pai, Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Em nenhum momento ele deixou a cruz no chão, levantou e bateu nas pessoas que batiam nele, cuspiu nas pessoas que cuspiam nele, escarneceu das pessoas que escarneciam dele. Em nenhum momento ele revidou. Ele simplesmente amou, pediu perdão por elas, por essas pessoas, e perdoou essas pessoas também. E aí que entra. Se Jesus ele falou para que a gente consegue fazer o mesmo, quer dizer que a gente consegue. Não com as nossas forças humanas, mas pela graça de Deus, pela graça do Espírito Santo. Por isso que o perdoar é uma ação divina, algo de Deus. Porque a gente só consegue alcançar com a ajuda dele, não com a nossa vontade humana, entendeu? E ao mesmo tempo, a gente pode entrar em um outro ponto, que aí eu vou colocar do lado do meu estudo como psicólogo, né? Que a gente encontra também nos atendimentos. Quando a gente pode simplesmente pegar uma lembrança de algo ruim que uma pessoa nos fez, e em vez de tentar resolver aquilo, em vez de tentar perdoar a pessoa e pedir para Deus curar aquela ferida daquela lembrança, a gente pode reprimir aquela lembrança dentro da gente. E aí eu vou até explicar um pouquinho a questão nossa psicológica, né? Para quem não sabe, quem nunca fez terapia ou nunca teve conhecimento sobre essa área, né, da área da psicologia, a gente meio que divide em questão de estudo ao nosso interior, né, de certa forma, em algumas partes. A gente tem uma parte que é consciente, aquilo que a gente consegue pensar, que a gente pensa nele, aquilo que está no nosso pensamento é aquilo que é consciente. A gente chama essa área de consciente. E tem uma área mais profunda que é chamado de inconsciente. Ou seja, é onde tudo aquilo que eu tentei ignorar, que eu reprimi em vez de tentar resolver, para minha cabeça não ficar matutando aquilo demais, eu jogo tudo aquilo, informação, lá para dentro. Inclusive as minhas dores, as tensões que eu vivi ao longo do dia, os sofrimentos, as lembranças daquilo que as pessoas me fizeram de mal. E aí, como que a gente sabe que alguma lembrança ruim foi jogada para o inconsciente e ainda um sentimento que eu tive de raiva com relação a outra pessoa não foi resolvido? A partir do momento que eu vejo aquela pessoa, eu sinto mal de ir perto daquela pessoa, mas eu não sei o motivo. O que pode ter acontecido? Pode ser que eu peguei aquela lembrança e reprimi ela, joguei ela para dentro desse inconsciente meu. É como se fosse uma sacola, uma mochila, uma bolsa ou um baú. É assim que eu falo até com as pessoas que eu atendo, né? O inconsciente é assim. E lá dentro a gente joga todas as memórias, todos os sentimentos, tudo aquilo que a gente vivencia ao longo do dia. E aí, as lembranças muito intensas de situações que a gente não soube como resolver,
Por exemplo, às vezes a pessoa nos machucou tanto, mais tanto, que a gente não soube nem como sair daquela situação, a gente joga tudo lá pra dentro. E dependendo da situação, às vezes aquilo pode trazer uma consequência tão ruim pra nossa vida que pode até nos atrapalhar a viver, a seguir em frente na nossa vida. E aí que entra o ponto do perdão. O perdão pode nos libertar daquilo que nos prendia aquela pessoa e aquela lembrança ruim, aquela lembrança negativa daquela ferida. Pode nos levar a dar permissão para Deus curar essa ferida no nosso coração. E Deus nos perdoar também. E aí que a gente vem a nossa ação, nossa parte, né? Nisso tudo. Está nas nossas mãos perdoar. A escolha de perdoar ou não perdoar. Mas uma coisa é certa. O ódio, o não perdoar, diz lá em algumas pessoas comentam dessa forma. É como se a gente estivesse pegando um carvão que estivesse em brasa, ou seja, estivesse queimando, mas o fogo não estivesse forte, claro ali. E quando a gente pega aquilo para jogar, a gente segura aquilo, a gente está segurando o perdão, ou seja, não está liberando o perdão, não está perdoando aquela pessoa, a gente segura aquilo e aquilo vai queimando a nossa mão. Quando a gente não perdoa, a gente vai se ferindo cada vez mais. E o perdão não é algo só para liberar outra pessoa, para aliviar a situação da outra pessoa, não. É algo para a gente liberar o nosso pensamento, liberar o nosso inconsciente, o nosso interior daquela prisão, daquele mal que aquela pessoa nos fez. E ir além ainda disso, é o momento onde que a gente consegue subir um degrau ou vários degraus nessa escada de caminho para a santidade, onde o final é ser santo como Deus é santo, ser perfeito como Deus é perfeito, né? Que é uma vocação que é dada para todos nós. E assim eu termino essa reflexão de hoje. E, novamente, como os últimos episódios tenho pedido, se você, na plataforma onde você escuta esse podcast, tiver como se inscrever nesse episódio, se inscrever nesse podcast, te recomendo, inscreva-se para você receber notificações desses novos episódios, né? Principalmente sobre essa minissérie, que a gente vai mandar vários episódios ao longo das semanas. Tentar mandar mais de um até. E aí, se você gostou, compartilha esse podcast com outras pessoas, assim você ajuda a gente a levar a palavra de Deus para mais pessoas, né? E que Deus abençoe muito todos vocês. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Deus abençoe você. Até mais, gente. Com Deus.